professor. Foi muito, muito esclarecedor. Eu estou um pouco aliviada, porque hoje eu li o texto do capítulo que você nos indicou e eu fiquei um pouco perturbada, porque para mim é quase como se a gente tivesse que fazer um doutorado de 6 anos só pensando nessa construção do referencial teórico. Eu acho um pouco complexa a construção. Não que a gente já não tenha começado nesse caminho lá no nosso mestrado. Eu acho que o mestrado ele nos traz para esse caminho da pesquisa, mas agora no doutorado é que a gente, como você mesmo falou, ele é propositivo, então a gente tem que ser cada vez mais rigoroso. E uma das dúvidas que eu tenho, assim, que são bem contundentes, eu ainda não consegui me sentir contemplada, estou construindo a resolução, mas é assim, qual é o limite do estado da questão, como vocês falam, ou do estado da arte, né? Porque se você vai fazer um mapeamento de estudos que existem, no doutorado é muito indicado que você não seja nem xenófobo, nem, como a professora Alves Mazotti fala, né? Nem xenófobo, nem esqueci o outro termo agora. Você faz, ou você é muito nacionalista, ou você desconsidera, ou você só considera literatura estrangeira. Então, é interessante que você vá ainda além, no nosso caso, doutorado. Mas quando é que a gente para? Não é? Como é que a gente faz essa intervenção, assim, porque eu vou colocar a mesma dúvida que eu coloquei para a professora numa aula que a gente teve. Eu disse, professora, eu estou investigando a produção de conteúdo sobre promoção da saúde e educação para a saúde nas redes sociais, no Instagram. Quando eu coloco nos meus descritores de busca produção, redes sociais e promoção da saúde, por exemplo, 1 milhão de pesquisas. Assim, muitas pesquisas. Eu faço recorte temporal, os últimos 5 anos, tento afunilar, vou lendo títulos, vou lendo resumo, mas ainda assim, né? Sempre tem muitos. Acaba que a gente vai tendo que pular alguns, ou ser cada vez mais criterioso, né? Eu queria saber da sua experiência, se você já chegou a fazer essa parte do seu trabalho, como você fez. A minha professora me passou isso aqui, ó. Eita, é uma tese de uma orientanda dela que ela disse, olha, tira aí tira de orientação para você fazer a sua. A página aqui, professores, é 325, uma das últimas páginas, 325. Então, essa é uma preocupação que é compartilhada, Kaline e Lígia. Eu também compartilho dessa preocupação. Todo pesquisador do âmbito do doutorado, particularmente, tem essa preocupação. A gente vê o quanto 4 anos é insuficiente para uma discussão aprofundada de um tema. E a gente sabe que, mais antigamente, o doutorado era muito mais tempo, assim como o mestrado, mas com o processo de aligeiramento, né, da formação, diminuiu-se esse tempo. Mas a gente, infelizmente, tem um tempo acadêmico e precisamos fechar o nosso trabalho, né? Quem vai dizer o momento de fechar, quem é a melhor pessoa é o próprio pesquisador, a partir do que ele traça como objetivo. Então, é uma grande preocupação você também ser um exagerado, né? Isso denota, de certa forma, uma dificuldade de síntese. E a gente tem, muitas vezes, essa dificuldade de síntese. A gente traz uma dimensão ainda de trazer muitos autores e a gente precisa fazer o exercício de ir tirando, de ir cortando. Né? Então, é um exercício constante no sentido de você fechar uma quantidade de autores e de discussão teórica que seja suficiente. Penso que é relevante verificar uma proporcionalidade entre as sessões. Né? Eu não posso ter uma revisão sistemática maior do que a discussão dos dados ou maior do que outros elementos do meu trabalho, ou seja, eu estou dando mais importância a essa sessão, né? Então, de repente, a gente precisa dar... Foi o menorzinho que caiu, porque senão teria estremecido a terra. Então, a gente teria que dar um grau de importância que cada sessão tem, né?
No caso do nosso estado da questão, é muito importante você definir critérios de busca prévios. Por exemplo, primeira coisa que deve ser feito é os descritores temáticos. O meu trabalho é a relação entre reflexão crítica e desenvolvimento profissional dos professores de educação física. Eu tiro daí desse tema 3 descritores: reflexão crítica, desenvolvimento profissional e educação física. São descritores teóricos. Como eu vou transformar esses descritores em descritores temáticos, que são descritores de busca? O que são os descritores de busca? É aqueles que eu vou usar para buscar o material na internet. Aí eu trago desenvolvimento profissional, formação continuada, educação física, reflexão crítica. Além dos meus descritores, das minhas categorias teóricas, eu posso acrescentar outros, posso trazer termos similares, né? Posso trazer termos correlatos. Definir os meus descritores, eu vou definir formas de associá-los entre si. Por exemplo, eu associo numa busca que eu fiz na internet, no portal da CAPES, desenvolvimento profissional e educação física. Porque eu quero só trabalhos que relacionem o desenvolvimento profissional à educação física. Eu não quero todos os trabalhos do campo da educação que falam sobre desenvolvimento profissional. Porque eu foco no meu objeto de pesquisa. Então, isso inclui escolhas. Nós também temos que fazer escolhas. Escolhas por autores, escolhas por conceitos, por categorias teóricas, escolhas por fontes de dados. Eu não posso pesquisar em todas as fontes de dados existentes. Periódicos, teses, dissertações, eventos, livros. Não posso pesquisar em todos, eu tenho que fazer escolhas. Eu não posso pesquisar desde os primórdios da humanidade, no material produzido desde os primórdios da humanidade. Eu tenho que delimitar um tempo de pesquisa. Então, todos esses elementos me ajudam a afunilar as minhas buscas, tá certo? Mas é um processo constante. Se eu perceber que eles ainda estão suficientes, eu trago outros. Qual é o critério? O critério é eu encontrar material que me ajude a resolver o meu problema. Não adianta eu trazer no meu texto um monte de autor, no final eu não faço relação a nenhum deles. Inclusive, a Alves Mazotti traz isso aí como uma caricatura também, né? uma postura a ser evitada. A partir do momento que eu fiz essa revisão na internet, eu vou analisar esse meu material e vou selecionar aqueles que de fato têm a ver com a minha temática. Não vou analisá-los em profundidade no texto, eu vou trazer uma análise mais ampla, não necessariamente superficial, mas o meu olhar vai ser mais amplo, que de certa forma tem uma certa superficialidade nisso, né? Um olhar ampliado. Quanto mais eu me distancio, menos profundidade eu tenho, é verdade. Mas aí eu vou primar, por exemplo, pela categorização. Autores que falam coisas parecidas, eu vou criar uma categoria para eles. Então, eu vou fazendo esse exercício no sentido de que eu não discuta em profundidade cada autor, porque, de fato, não daria no meu trabalho acadêmico. Não daria. Então, eu tenho que criar esses mecanismos. E aí, na minha revisão de literatura, quando eu faço essa revisão sistemática, e aí, quando eu for fazer a revisão de literatura livre, mesma coisa, eu trago os conceitos e categorias, somente aqueles que são relacionados ao meu trabalho. Se eu vou discutir o desenvolvimento profissional do professor de educação física, não tem sentido eu trazer categorias específicas da área da química. Apesar de serem ricas as produções nesse campo de estudo, mas na área da química. Não adianta eu trazer discussões relacionadas aos processos de ensino-aprendizagem do discente, se eu for discutir formação de professores. Então, eu tenho que trazer temáticas que são relacionadas ao meu tema. E aí, o desafio é esse, Kaline. Eu estou nesse mesmo barco, espero que a gente consiga delimitar. A preocupação é tão grande em relação à base teórica, que nós, no nosso grupo de pesquisa, a gente está discutindo exatamente isso aí. A construção da base teórica do texto. Já trouxemos 2 pesquisadores externos para compartilhar como que eles têm feito. Já discutimos a teoria crítica, 2 textos que tratam sobre teoria crítica, direcionando para que a gente conheça essa teoria, porque ela pode ser um elemento do nosso trabalho, né? A teoria crítica como um paradigma de pesquisa, uma teoria ampla que congrega inúmeras outras teorias no seu interior.
estamos estudando a escola de Frankfurt. A gente vai se apropriando e vai só catando aquilo que interessa para o nosso objeto, para que a gente não se afogue nesse dilúvio, que é o segundo dilúvio da humanidade. Então, esse é o segundo, usando o entendimento cristão como metáfora, esse é o segundo dilúvio, que é o dilúvio das informações, é muita informação. É muita informação, realmente. Eu acho também, professor, que o que diferencia, eu acho que o que dá o toque final é a maturidade que a gente vai alcançando durante esses 4 anos de leitura. Para nós, são 3 anos apenas. Ainda é menos ainda, né? Eu acho... Tanto que nós agora estamos prestes a fazer um movimento que é muito característico do Brasil, que é a qualificação do projeto. Mas nosso projeto é o projeto que geralmente a gente dá entrada aqui no Brasil nas pós-graduações. A gente vai qualificar, defender o nosso projeto agora para dar continuidade. Então, são 6 meses de curso que a gente já vai realizar, mas nesse projeto já tem que haver um breve estado da arte, ou um estado da questão, autores principais que nós vamos defender, e nós temos que fazer isso em 30 páginas. Mas acaba que, quando a gente coloca todas essas questões que precisam ser consideradas no referencial teórico, vai finalizar em 300 e tantas páginas, e a preocupação, fora os instrumentos, os anexos, o que me preocupa é cansar o leitor e não chegar a lugar algum, né? Fazer com que ele não entenda o que a gente está querendo propor. Então, por isso que, para mim, quanto mais objetivo, melhor, né? Mas acabou que você esclareceu para mim algo que estava me deixando tensa, porque realmente é uma escolha da gente. Eu acho que é mais subjetivo, tem relação com essa maturidade, e é uma escolha de quando parar. Eu queria destacar a importância de a gente fazer leituras focalizadas. Um amigo meu aqui do programa, o professor Hamilton Pernick, ele tem também enfatizado isso aí, né, nos nossos diálogos. Quando eu faço uma leitura, é importante que eu já tenha em mente as minhas categorias teóricas e eu colete dessa leitura apenas aquilo que tem a ver com a minha categoria teórica, porque, de fato, eu posso não dar conta do volume de informação que tem na leitura. Então, é muito importante, quando eu faço o processo de construção das minhas sínteses, que eu já faça essas sínteses a partir de uma perspectiva focalizada, né? Buscando as minhas categorias teóricas no texto, e não lendo como um leitor geral, generalista, descomprometido, como se a gente vai, não, vou fazer uma leitura aqui, tem que ler o livro de uma capa a outra, né? Mas aí, perdendo de vista, eu quero entender a ideia do autor do livro, mas perdendo de vista as minhas categorias. Eu penso que nosso estudo deve ser focalizado, isso ajuda muito, viu? Exatamente. É complexo, mas quando a gente se volta para isso, por isso que é bom deixar, o projeto tem que estar muito bem delineado, a gente já tem que saber realmente o que vai procurar de categorias, para poder entender quais são os autores que vão nos orientar na escrita da tese e no aprofundamento desse referencial. Eu queria saber se alguém queria fazer alguma outra pergunta, professor César, eu estou super contemplada. Então, para completar o que vocês estavam falando, o Kibe, ele fala da gula livresca, né? Então, isso aí já me ajudou, essa fala sua, essa pergunta sua e a resposta dele, já me ajudou a interpretar essa questão da gula livresca, que foi uma expressão também que eu trago lá do meu mestrado. Não sair lendo tudo, né? Porque a gente nesse tsunami de informação, a gente fica sem saber o que ler. Né? O que ler, eu tenho que ler isso, ler aquilo, e a gente fica totalmente perdido. Então, lendo nessas categorias aí, eu penso que vai, né, seguindo as categorias, porque o período é muito curto, e infelizmente não dá para a gente ler, né? Por exemplo, o Capital, de uma vez, né, num período desse aí, porque a gente tem que intercalar com outras leituras. Então, a gente realmente peca por não ter tempo de ler o livro todo, mas a gente lendo o que né, a gente definindo os nossos objetivos principais, isso aí também já deixa a gente com a consciência menos pesada de não poder ler tudo que a gente precisa, né? Uma outra ponderação importante, leitura dos clássicos, né? Eu penso que os clássicos, eles são atemporais nos seus respectivas áreas de conhecimento.
Então, é fundamental esse conhecimento do pesquisador dos clássicos da sua área temática. E em campos científicos, campos temáticos onde há pouca produção acadêmica, há uma dificuldade maior de conseguir fontes. A partir das fontes que você consegue, isso é uma dica que a própria Alves Mazotti dá, procurar nas referências bibliográficas para você chegar a outras fontes, né? Aí você vai nesse movimento de buscando os autores mais atuais, vai lá na revisão, na referência bibliográfica e encontra outros autores que também tratam esse assunto. Daqui a pouco você consegue constituir o seu referencial teórico. Algo que também me ajudou bastante agora, que eu entendi, foi a questão do paradigma teórico, que é uma outra coisa que, por exemplo, na confecção do meu projeto, eu ainda não tenho certeza de qual é o paradigma que eu estou me guiando, eu não sei como é que eu posso ainda identificar isso, mas já dá para compreender que a partir das leituras que a gente vai fazendo, do desenvolvimento do trabalho, eles vão nos guiando a um momento em que a gente vai entender a qual paradigma estamos, né, obedecendo, estamos nos fiando. Eu queria só destacar, a partir dessa tua contribuição, Lígia, que o paradigma ele é uma teoria que está no nível de abstração das mais amplas no campo da ciência, né? Então, se a gente for classificar o nosso referencial teórico a partir da amplitude, o paradigma de pesquisa vai ser a teoria mais ampla que a gente vai ter no nosso referencial. Ela vai congregar inúmeras outras teorias, inúmeras outras realidades. Inclusive, o Guba e Lincoln entendem que o paradigma ele beira a crença, porque exatamente ele se refere a essas predisposições científicas que nós temos, mesmo que nós não saibamos que temos, né? Então, ele é muito amplo na pesquisa. Professor, caso a gente não consiga identificar, assim, esse paradigma, é obrigatório a gente identificá-lo numa pesquisa de doutorado, por exemplo? Se a gente não consegue ou não registra que paradigma a gente obedece, isso é algo que vai deixar o trabalho em falta, de alguma forma? O paradigma, ele está no seu trabalho, mesmo que de forma implícita. Tá certo? Então, nesse nosso exercício de construção racional do conhecimento, a gente faz esse esforço de identificá-lo, né, de situá-lo, mas também não adianta eu situar só lá na minha metodologia e esquecê-lo. O paradigma ele tem que transpassar, né, toda a nossa postura de pesquisa. Ora, é uma pesquisa aí a partir de uma perspectiva experimental, né, então eu tenho um paradigma de fundo aí, que é o próprio positivismo, né? Então, essa ideia da empiria, da experiência, remete ao positivismo. É uma pesquisa de caráter interpretativo que valoriza o que as pessoas compreendem, como elas compreendem a realidade, e atribui a isso uma importância central na análise. Eu estou partindo de uma concepção interpretativista de mundo. É um paradigma, de acordo com os norte-americanos Guba e Lincoln, um texto muito bacana que eles têm, de 1994. De repente, até uma sugestão de leitura para vocês, nesse esforço de tentar definir um paradigma. Tem também o paradigma da teoria crítica, né? Vou me basear no materialismo histórico dialético, então certamente o meu trabalho vai assumir um caráter de criticidade e inúmeros outros paradigmas, né? Enfim, é um esforço teórico, né? Eu não penso que há um certo ou um errado, não vou pensar dessa forma, porque o paradigma está lá, por mais que você não diga que ele está. É que eu estou com o telemóvel e, portanto, tenho algumas dificuldades. Professor César, foi brilhante aquilo que acabou de expor, agradeço imenso, porque eu estava com a cabeça a fritar, se me permite. Mas deixe-me perguntar-lhe duas coisitas que me ficaram ainda por esclarecer. Estão-me a ouvir todos, não estão? Estão? Sim. Sim, pronto. Então, quando eu falo em marco teórico, não estou necessariamente a falar na revisão da literatura,
mas o marco teórico parte da questão da minha pergunta, não é? Do arranque da pergunta para a minha investigação. É isso? É um sustento já da minha pergunta para a investigação. Eu vou estudar os idosos, então eu pergunto. A minha pergunta de arranque para a investigação diz porque é que os idosos frequentam, por que razão vão os idosos às universidades da terceira idade? Então eu vou procurar aqui neste marco teórico contextualizar um bocadinho com alguma bibliografia, não é? O que dizem os mais entendidos sobre o assunto, é isso? Sem eu dar qualquer cunho pessoal, certo? E depois depois levantam-se as problemáticas, certo? E as hipóteses e as variáveis à questão, certo? É isso? E só depois disso tudo vem a revisão bibliografia, que é aquilo, que é o empirismo todo, sempre a escrever nas grandes leituras. É isso que acontece. Eu tenho que dizer que logo aquilo que é o marco teórico, que não é a revisão da literatura, mas que é um caminho que leva, incide já um bocadinho sobre porque é que eu quis investigar. Porque eu fui influenciada pelo senso comum, porque fui influenciada pela janela, e é verdade, professor César, fui influenciada pela janela do meu escritório e via a Universidade de Céu e via aquela gente toda a entrar para lá e perguntavam o que é que eles vão fazer? O que é que esta gente está a fazer ali todos os dias? E não, eu comecei a perguntar-me e resolvi investigar aquelas pessoas em particular, e estou agora no impasse do marco teórico. O marco teórico é uma parte da leitura que eu faço que vai sustentar a minha pergunta e toda a minha investigação a seguir. Foi isso? Entendi tudo bem? Muito bem, é o que Alves Mazotti traz, e o que eu tentei trazer também. Exatamente. Ele está presente muito antes da ideia de pesquisa. Quando você olhou pela sua janela e viu determinado comportamento de realidade, você teve uma motivação inicial para fazer a pesquisa, e você, ao optar por incursar nessa caminhada científica, por caminhar, você já traz em si uma concepção de mundo, uma concepção de ser, que remete a um paradigma científico que você adota como verdadeiro, né? Então, de certa forma, esse teu paradigma, ele é também um referencial teórico para que você construa Exatamente. o teu objeto de pesquisa. Aí você foi lá e escreveu uma pergunta, que é o problema. É a pergunta geradora. Para tu escrever esse problema, ou ao longo que tu vai escrevendo, tu vai modificando, tu vai lendo, tu vai pegando tomando alguns autores como referência e vai construindo essa tua pergunta. Essa tua pergunta, ela parte do teu título, do teu tema gerador, que se transforma no teu título. E essa pergunta te remete a um objetivo, a uma meta de trabalho. E aí tu pega essa tua pergunta e transforma ela em problemática, ou seja, tu discute esse tema que tu escolheu e que tu está fazendo essa pergunta, tu discute com base em quê? Com base na tua experiência, é verdade. Mas também com base nos teus paradigmas, nas tuas visões de mundo, com base nos teus autores que tu teve contato. Isso já é o teu referencial teórico, se manifestando na contextualização do teu objeto de pesquisa, do teu problema. Mas não é aqui, professor, peço desculpa até a todos os que estão a ouvir por interpolá-lo, mas de facto eu tenho a questão que vem a seguir. Não é neste marco teórico que eu devo referir, porque eu estou a ler o Saint-Pierre e está-me a trazer algumas dúvidas, e estou a cruzá-lo com o Gil e, portanto, estou a ter algumas dúvidas. Isto é, estou a fritar a cabeça, não é? Não é nesta fase deste marco teórico que eu devo dizer que a minha metodologia de trabalho, ela é mais dedutiva, mais qualitativa, menos quantitativa, de qualidade. Não é aqui que eu vou escrever isso, pois não? Não. Eu vou, enfim, fazer um desabafo, não é? Na sua introdução, você vai apresentar o seu objeto. Só que você já vai trazer
alguns autores de referência, algumas ideias deles, alguns conceitos, algumas categorias. Isso, você já pode trazer um mapeamento do campo de pesquisa que você fez nas bases de dados, você já traz na introdução, sim. Sim, aí, pronto, muito obrigada. Já traz alguns autores. Eu, por exemplo, escolhi na minha tese trazer 4, que eu analisei como os principais. Eles trazem ideias centrais sobre o meu tema. Aí eu já trouxe eles na introdução para discutir o tema, que a gente chama de problematização, né? Exatamente, então, exatamente. Já trouxe eles na introdução para problematizar. Agora, é claro que a introdução é um texto mais autoral. Você não vai dar profundidade a isso. Você vai apresentar o seu objeto. Mas no momento que você apresenta, na hora que você faz a discussão do tema, problematiza o tema, você apresenta alguns autores já. Entendeu? Muito obrigada. E quando você justifica a importância acadêmica do seu trabalho, também você pode apresentar resultados do seu mapeamento de um estado da arte ou de um estado da questão, dizendo que o campo empírico, o campo que você está pesquisando, não tem estudos, ou que tem estudos. Ou que tem alguns. Mas não é aí que você vai aprofundar a sua discussão teórica, vai ser na revisão de literatura. Exatamente. A revisão de literatura, ela geralmente vai vir em um capítulo, uma sessão, mas ela pode vir em 2, no caso no exemplo que eu dei da minha tese. A gente faz uma primeira revisão de literatura, que é um mapeamento, e depois a gente faz uma revisão livre, onde a gente discute as categorias. Então, aí é que vai vir uma profundidade de análise teórica. Aí você vai apresentar os teus autores e vai discutir os conceitos e categorias deles e vai se posicionar. Lá, quando você for discutir os teus dados coletados, caso a tua pesquisa envolva pesquisa de campo, aí tu teve alguns dados que tu coletou da realidade. Aí você volta aos autores de novo, aos conceitos deles. Obrigada. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida. É o seguinte, quando fala de construção do referencial teórico, geralmente os professores, os orientadores, solicitam que a gente busca autores mais dos últimos 5 anos, certo? E é claro, os clássicos também. Quando você vai buscar um autor recente, da literatura recente, 2015 para cá, é muito curioso que o que você encontra de mais substancial na produção desses autores dos últimos 5 anos, como citado, é justamente a parte onde eles citam os clássicos. Então, interessante. Exatamente. Eu pego um marcador, né, e começo a ler um texto de 2015 para cá, eu acabo marcando nesse texto, praticamente, as citações dos clássicos, porque é o que tem de mais substancial naquela produção. Aí eu pego, caramba, na realidade eu vou ter que ir lá no clássico e pegar o que ele falou, porque o que esse autor que é recente aqui, ele não falou, a única coisa que ele fez foi amarrar as discussões entre os clássicos, certo? E então, é uma questão complicada quando o autor fala, mas cite autores recentes. Aí eu estou me deparando com essa dificuldade de citar esses autores recentes, porque o que ele tem de mais substancial, como eu disse, é a citação dos clássicos, dos trabalhos deles. E aí, como que fica? Entendi. Os clássicos, eles são atemporais, né? Como eu já disse. Então, é muito importante na concepção do nosso trabalho, do referencial, a gente retomar eles sempre. Agora, quando a gente faz esse mapeamento, que é um estado da arte, ou uma revisão sistemática, ou estado da questão, de fato é possível você inserir uma delimitação temporal, mas a partir do entendimento de que nós somos limitados e que nós não conseguimos dar conta de todo um conhecimento produzindo na história da humanidade, né? Então, é nesse sentido que vem a delimitação temporal. Agora, eu acredito que quando o professor orienta a buscar os trabalhos mais recentes, muitas vezes é para embasar uma afirmação de algum fenômeno mais contemporâneo, que ele está interessado em alguma interpretação nova desse fenômeno, desse acontecimento, dessa realidade. Mas aí, de fato, isso é um problema que você identifica, porque os autores acabam não se colocando. Alves Mazotti fala de algumas revisões que o autor ele se porta como um ventríloco. Ele só fala pela boca dos outros, mas ele não se posiciona. É um problema, Por isso a gente dirime esse problema, diminui um pouco ele, buscando o máximo possível
fontes confiáveis, como o Portal da CAPES, como a ERIC, essas plataformas governamentais de pesquisa, tem um material de melhor qualidade, mas mesmo assim a gente identifica problemas nesse material. Eu não sei se é nesse sentido, eu acho que não vai ter a solução para isso aí é você identificar que esse está sendo um problema também. É muito comum você fazer, por exemplo, um estado da arte e vai lá no resumo dos trabalhos, você só analisa os resumos. Aí procura saber qual é o objetivo do trabalho. O autor nem sequer apresenta o objetivo do trabalho. É uma dificuldade do campo acadêmico. Inclusive, Alves Mazotti fala que o campo da educação é um campo que não tem teorias próprias, ela acaba se apropriando de teorias de outros campos, como psicologia, sociologia. E nesse processo de apropriação, nós acabamos cometendo alguns equívocos. E nós também temos uma dificuldade de ordem metodológica. A gente, às vezes, deixa de trazer algum elemento que é essencial, inclusive o elemento do paradigma, Kaline. De repente, a gente está procurando no trabalho ver se ele assume um paradigma e ele não assume. Em determinada dimensão, isso daí pode ser entendido como uma limitação, mas não necessariamente. Eu entendi também uma questão que Joelma traz. Quando a gente faz a realização do mapeamento para o estado da arte, a gente vai buscar autores que usaram aquele tema que a gente está propondo para escrever, experimentando a partir de um outro campo, uma outra população, por exemplo, uma outra amostra, ou a visão que esses autores trazem sobre o nosso tema. Por isso que quando a gente realiza esse estado da arte, eu nunca me detenho a analisar a partir do referencial teórico dos artigos. Eu busco muito as discussões, as metodologias que eles usam, a população, ou então a delimitação do material que está usando, porque, na verdade, o que eu quero saber com o estado da arte, eu não sei se a minha visão é correta, mas quando eu busco fazer o estado da arte é saber se o meu tema ele já foi exaustivamente discutido, esgotado, que é muito difícil, principalmente na área da educação aqui no Brasil, se esse tema, o que eu estou propondo já foi realizado com o mesmo método, com a mesma população, com a mesma amostra, o que também é muito difícil, e em que sentidos o meu projeto, o meu trabalho, ele viria a acrescentar nesse campo, ele viria a modificar, a corrigir. E eu acho que esse seria mais o objetivo. E aí acaba que quando você faz, como aconteceu comigo, tá? O meu exemplo é justamente esse. Quando eu fiz um breve levantamento, vou ter que fazer tudo de novo, mas quando eu fiz um breve levantamento sobre a produção sobre as implicações do Instagram, por exemplo, na imagem corporal, os impactos para mulheres, eu percebi que muitos autores dos Estados Unidos, muitos autores da Europa discutem que essa rede social impacta muito negativamente na imagem corporal feminina. Ela tem um impacto muito negativo, principalmente em pessoas de 18 a 24 anos. Então, eu percebi que o meu conteúdo, o meu trabalho, ele é amplamente trabalhado na América do Norte, na Europa. Eu percebi que as pessoas usam métodos mais quantitativos para discutir esse assunto, e também que essas pessoas corroboram com minha problemática, que era perceber implicações a partir das produções de influências digitais, enfim, é mais ou menos assim que eu faço o meu levantamento. Mas o teu levantamento já não responde outras questões, ou pode até responder, mas tu aprofunda elas numa revisão tradicional. Por exemplo, o conceito de imagem corporal, vai haver inúmeros conceitos sobre esse tema, né? Aí tu vai lá e tu vai ter que escolher o autor de referência que trata sobre isso. E aí, por isso que, no geral, a gente, além dessa revisão sistemática desse mapeamento, a gente ainda faz um capítulo, uma sessão, contendo uma revisão tradicional, onde eu discuto essa categoria, eu contextualizo historicamente ela, eu conceituo,
eu trago elementos discursivos, de análise que os autores trazem, e eu me posiciono em relação a ela. Então, daí a importância de, além desse mapeamento, você fazer a revisão tradicional. Tem trabalhos, inclusive, que nem fazem o estado da arte, nem o estado da questão, né? Eles só fazem a revisão tradicional. Não quer dizer que eles não tenham feito, só que às vezes eles fazem e não publicam. Outros é porque não fazem mesmo. Né? Mas é muito perigoso isso, porque, como Alves Mazotti diz, a gente pode correr o risco de achar que a gente está inventando a roda, e tem outro que já inventou. Eu queria colocar uma questão aqui que eu tenho um pouco de dúvida ainda na questão do posicionamento do autor, né? Por exemplo, você falou que a gente tem que se posicionar. Sim, no meu mestrado, como era sociologia, ele se posiciona de uma forma muito pessoal. Ele fala, não, eu que estou fazendo, o trabalho é meu, eu posso me colocar, tal. Como eu sou da área de letras, né, a gente tem uma linguagem, né, a linguística textual nossa, ela prima pela impessoalidade. Essa escrita, ela torna mais difícil, né, assim, a gente tem que ser sempre em terceira pessoa. Eu queria ver com você e também com os colegas, como que vocês estão fazendo essa produção textual? Vocês estão se colocando no texto primeira pessoa ou primeira pessoa do singular, claro, né? Mas geralmente a gente coloca sempre na terceira pessoa, né? E também pode colocar também na primeira do plural, né? Que eu acho que é a forma mais fácil de escrever, se colocando e se posicionar, um posicionamento melhor seria na primeira pessoa do plural, né? Aí, assim, quando eu também lendo esses artigos, eu percebo que o posicionamento do autor é muito pouco. Às vezes eu procuro um conceito ali do próprio autor do artigo, para não colocar o APUD, a gente não consegue um conceito, uma posição dele sobre um determinado tema. Ele está sempre buscando outro, se colocando outra pessoa citando alguém. Como que você faz para esse posicionamento como autor no texto? Alves Mazotti identifica que a revisão de literatura é um dos elementos mais fracos nas teses e dissertações, no contexto que ela analisou. É claro que faz tempo, né? A pesquisa dela é mais antiga, mas foi republicada agora em 2002. E ela disse que a tendência ainda continua essa. E, de fato, a gente percebe isso aí que você traz como problemática. Os trabalhos, eles carecem de uma clareza, de um aprofundamento teórico, de uma coerência teórica, de um posicionamento claro do autor. Eles acabam incorrendo nos erros que Alves Mazotti trouxe, né? Ventriloquismo, cronista social, colonizado ou xenófobo, né? Colcha de retalhos, que é o patchworks. Então, eles acabam incorrendo nesses problemas. E isso, quando você analisa, é um elemento que deve ser ressaltado por você no seu trabalho. Eu fiz um mapeamento, mas eu identifiquei que os trabalhos não apresentam em sua discussão um posicionamento autoral, isso dificultou, a partir dessa constatação, eu optei por seguir esse caminho e não este. Então, você vai contextualizando isso no seu trabalho. Em relação ao uso da pessoa textual, na minha experiência aqui, a minha professora, a gente entra num consenso de utilizar o nós, né, que é a primeira pessoa do plural, como você também utiliza. E em um momento do texto, que é lá quando eu falo do meu envolvimento pessoal com o objeto, eu uso o eu, primeira pessoa do singular, só que eu faço uma nota de rodapé, dizendo que nesse trecho eu irei utilizar a primeira pessoa, pois eu irei falar de experiências próprias do autor e que não são compartilhadas com a orientadora, algo nesse sentido. Então, cabe aí uma nota de rodapé quando você falar sozinho, né? Mas, no geral, no trabalho, a gente fala nós. E cabe aqui uma discussão paradigmática também. A discussão impessoal no texto, ou seja, nenhuma pessoa entende-se, compreende-se, ela deriva de um paradigma positivista de pesquisa, que separa objeto
e sujeito na pesquisa. O problema é que, com a emergência das ciências sociais, de uma compreensão diferente de ciências sociais, a gente entende que o pesquisador ele possui valores, que o pesquisador ele se relaciona com seu objeto, não são entes isolados. Então, isso demanda uma postura e um paradigma de pesquisa diferenciado do positivismo. Tá certo? E aí, no caso, não quer dizer que o uso de impessoal, a escrita impessoal, ela esteja errada. Mas também a gente não pode admitir que o positivista critique a nossa escrita, porque nós utilizamos o nós e o eu, sendo que é um uso que exatamente ele deve ser a natureza do nosso objeto. Entendeu? Então, eu penso que essa é uma experiência nossa lá. Quando eu uso eu coloco uma nota de rodapé, mas no geral é o nós, porque eu parto de um paradigma em superação ao positivismo, e eu entendo a relação sujeito-objeto como íntima, como relacionada, como relacional, né? Dialógica, dialética, então isso é reconhecido. Igualmente, eu também utilizo o nós, tirando essa questão do nota de rodapé. Eu respondi as duas, você fez duas perguntas, foi uma sobre a pessoa. Sim. E a outra foi sobre? A questão foi sobre a questão textual mesmo, né? A linguagem, né? Como que a gente se posiciona no texto, né? Da questão da identificar do posicionamento do autor. A outra foi em relação a posicionar de forma, tipo assim, eu tiro minha conclusão, eu penso isso, porque a gente fala igual, por exemplo, o que a gente aprendeu durante todos os tempos na questão da linguística textual é que, tipo assim, aquela pessoa que, como é que diz, joga a pedra e esconde a mão, né? Você está falando, mas você não se identifica que é você, né? O texto paradigmático seria esse, mas é bom compartilhar isso porque a gente fica mais seguro. Eu penso que o nós é a melhor forma de a gente se posicionar, o nós, né? Usar da primeira pessoa do plural. Eu estou tentando, aprendendo a fazer assim agora. Sobre esse posicionamento que a gente faz no texto, às vezes a gente traz lá uma citação imensa. Em teses e dissertações é mais recorrente fazer citações diretas maiores. Aí a gente faz essa citação direta grandona e depois dela a gente não faz nenhum comentário sobre ela. Você percebe aí, então, o que está acontecendo? Eu estou recaindo no erro que a Uri Mazotti está trazendo para mim. Eu estou só colando os autores. Então, por mais que eu não me posicione logo a seguir a citação grande que eu fiz, mas eu preciso me remeter a ela no texto, ou analisando ela, ou dizendo que a gente... Analisar é você pegar um todo e decompor ele em partes menores. Né? Então, eu posso pegar uma parte dele e analisar dessa citação, uma outra parte analisar. Aí eu já estou me posicionando. Dizer se eu concordo, se eu não concordo, por que eu não concordo ou concordo, então justificando os meus motivos, comparando citações, o autor tal pensa assim, mas o outro pensa dessa outra maneira. Eu entendo que a gente pode fazer uma mescla dos dois, ou então você diz, eu concordo mais com fulano de tal, por causa disso e disso. Então é aí que a gente precisa estar se posicionando, principalmente na tese, por causa desse caráter autoral e propositivo. Eu também estou satisfeita, o áudio da Rosa está desligado de novo, mas também está dizendo que está satisfeita. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, eu acho que fale agora. Mas, assim, queria agradecer ao professor César, porque, olha, foi muito esclarecedor. Agora, na minha cabeça, está ficando cada vez mais sistematizado, porque eu entrei, sempre me senti um pouco imatura para fazer uma pesquisa de doutorado, mas, na verdade, é algo que a gente conquista com leitura, com trabalho, e todo mundo me fala a mesma coisa. É autoral, é autonomia, e a gente vai trabalhando isso com o tempo, não é? Mas, de qualquer forma, essa experiência de hoje foi muito, muito enriquecedora, porque, para mim, pelo menos, deu uma visão bem mais ampla e, ao mesmo tempo, organizada do processo de escrita, do referencial teórico, que é uma parte grande, uma parte extremamente fundamental, né, do
do trabalho. E ainda por cima compartilhando, fazendo esse intercâmbio de ideias entre Portugal, não é? São formas diferentes de se conceber a pesquisa, de certa forma, de se conceber a pós-graduação, na verdade. Em Portugal, não se consideram muitas horas de sala de aula em si, mas a pesquisa ela é mais focalizada. Os orientadores, do doutoramento, eles querem que a gente vá atrás mesmo que seja tudo muito enviesado, bagunçado, mas que a gente vá atrás, né? Faça nossa autonomia. E ainda por cima, fazendo esse contraponto com as experiências do professor, que já está bem avançado, né? Nós estamos agora com 6 meses, ele já está com mais de 2 anos, não é isso, César? Sim. De curso, já está bem mais avançado e, assim, trazendo essa experiência que está, pelo menos para mim, está me deixando mais no eixo de que eu estou fazendo algo, pelo menos certo, né, de alguma forma. E eu acho que com certeza vai melhorar com o tempo. Então, foi muito rico. Eu agradeço ao professor por se disponibilizar, por vir aqui. A vocês também. A gente está muito obrigada. E foi muito, muito bom mesmo. Eu também. Eu agradeço mesmo do fundo do coração, professor, porque foi muito esclarecedor. A iniciativa da Lígia foi espetacular. Muito obrigada, professor César. Espero que tenha muito sucesso nessa sua tese, porque para mim ajudou imenso. Obrigada. Eu também aprendi muito ao fazer a sistematização, no debate. Eu acho que a gente está constantemente tendo essa impressão de que a gente precisa melhorar, e eu acho que é isso que nos move. Mesmo quando a gente estiver lá no último dia do doutorado, em vias de defender a nossa tese, né, a gente vai ter a impressão que ainda tem coisa para melhorar, mas isso aí nos move, e eu desejo também a vocês muito sucesso no curso. Muito obrigado por compartilhar, por esse momento de compartilhamento. Eu fico à disposição sempre aí, e-mail, no canal, através da professora Karine Lígia. Inclusive, amanhã a gente tem um outro momento, né, Lígia? E a tecnologia dificulta um pouco, mas aproxima, né? Onde já que a gente estaria fazendo esse intercâmbio, né? Olha, muito obrigado, pessoal. Um grande abraço, viu? Eu que agradeço também. Muito obrigada, professor. Obrigada, Lígia, por proporcionar esse momento também.